fórum, né, que é um fórum que criaram estadual para esse momento que não tem conselho, a sociedade civil ter uma representatividade junto com a SESEC. Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigada. Elisete. Boa noite a todos, meu nome é Elisete Mascarenhas, represento a Companhia de Dança Elisete Mascarenhas, há mais de 40 anos em São Gonçalo e no município de Niterói. Angélica Maria. A gente não está te ouvindo, Angélica. Não sei se tá mutado aí. Confere para mim, por favor, seu microfone. Agora foi? Agora sim, tudo certo. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Angélica Maria, sou diretora da Oficina da Dança há 27 anos e estou presidente do Conselho Fiscal da EDERJ. Fernanda, acho que agora voltou sua conexão. Se apresenta aí, por favor. Isso, desculpa, gente. Eu entrei antes, mas ainda estava voltando para casa, mas não queria perder a reunião. Vou me apresentar de novo. Sou Fernanda Cavalcante, estou aqui representando o Espaço Vibre, a Academia de Dança em Ipanema, e também represento o Referência em Arte, que é uma produtora de danças, juntamente com a Renata Versiani. Eu não sei se já entrou aí. A gente tem Obrigada. uma pessoa aqui na reunião que está sem o nome, está só a letra A. Então, eu não sei quem é. Se puder falar, por favor, e se apresentar, está só com a letra A. Ah, é a Alessandra Peixoto, já passou. Agora apareceu a câmera, tá? Entrou agora também a Cleise Campos. Boa noite, Cleise, seja bem-vinda. A Cleise vai estar junto com o Adolfo, participando aqui dessa reunião. Acho que foi todo mundo, então passo a voz agora para a Vânia Reis, a presidente da EDERJ. Boa noite a todos. Boa noite, secretário. Boa noite, Cleise. Boa noite, colegas. É um prazer. Eu sou Vânia Reis, eu estou presidente da EDERJ, que é a Associação das Escolas de Dança do Estado do Rio de Janeiro. E tudo isso começou com essa pandemia, onde nós nos reunimos num grupo muito grande de Unidos pela Dança e Juntos pela Dança, e veio a vontade e a necessidade de formarmos a nossa associação. A partir dali, nós formamos um grupo, né, formamos uma diretoria, para que a gente pudesse ir em busca de recursos para as nossas escolas de dança, buscar causas que pudessem nos agregar, porque até então nós não tínhamos ninguém que falasse por nós. E a nossa primeira grande conquista foi a primeira reunião com a Vigilância Sanitária, onde nós conseguimos um protocolo específico para as escolas de dança, porque até então não tínhamos, o que nos alegrou bastante esse olhar com muito carinho para as escolas. E hoje é um prazer muito grande, eu sei que as nossas vidas são muito corridas, né? E a gente conseguiu essa lei emergencial que muito nos vai aliviar em algumas dores, e a gente gostaria muito de agradecer esse tempo que foi disponibilizado agora pelo secretário para estar conosco. Então, eu quero agradecer muito ao Dr. Conder, que vai nos presentear, né, com esses minutos aqui de conversa, que muito vai nos agregar, e a Cleise Campos também, que é a coordenadora de fomento da Secretaria Municipal de Cultura. Então, muito obrigada desde já ao nosso secretário municipal de Cultura, e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos nós. E agora, então, eu deixo a palavra para a nossa colega Angélica, que vai mediar, então, a nossa reunião. Olá, eu gostaria de convidar com muito carinho, né, o nosso secretário municipal de Cultura, embora ele esteja aí no Rio de Janeiro, já tenha passado por aqui em outras gestões e de outras cadeiras, aqui em São Gonçalo, mas me sinto também com muito carinho, um amigo muito grande, podendo chamá-lo de meu secretário também. E daí, gostaria de passar essa palavra. Adolfo Conde é uma pessoa que, quando ele chegou no Rio de Janeiro, e eu soube que ele estava na Secretaria de Cultura, eu sabia que o Rio de Janeiro iria ganhar muito com ele, porque ele é uma pessoa, gente, primeiro que ele adora arte, né? Isso já acho que já está na veia dele. E segundo que ele é uma pessoa muito ousada e muito determinada e muito comprometida com tudo aquilo que faz.
Então, eu acho que o Rio ganhou um presente muito grande e eu torço de verdade que tomara que ele consiga continuar aí nos próximos anos para fazer essa cidade maravilhosa subir ainda mais. Então, Adolfo, com você. Beijo no coração. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Vânia, presidente. Boa noite, minha querida amiga Angélica, amiga de longa caminhada. São Gonçalo, fico muito feliz de ver uma turma de São Gonçalo aqui também nessa reunião. A Angélica, com as suas generosas palavras aí em relação a mim, descontem bastante pela nossa amizade e carinho. Então, deem um desconto aí às palavras da Angélica, que foram muito generosas comigo. Marluce, que está aí. Marluce acho que a gente se encontra pelo menos em 2, 3 reuniões por dia. Acho que hoje a Marluce também acho que estava na outra reunião que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma grande rodada de escuta da sociedade civil. Eu sou gêmea, eu tenho gêmea. Acho que a gente está se dividindo, né, Marluce? Mas a Marluce tem tido, enfim, primeiro te agradecer aqui, aproveitar que estamos na tua turma e te agradecer por você estar participando de várias reuniões e somado muito. Acho que isso, enfim, suas intervenções têm sido muito importantes para a gente. Então, aproveitar aqui para te agradecer e registrar isso aqui no meio do teu time aqui, né? Agora estamos jogando no teu campo, então não podia deixar de registrar que você tem tido uma participação ativa em boa parte das nossas reuniões, em especial as abertas que a gente tem feito de escuta com a sociedade civil organizada. Você tem trazido, enfim, de forma muito bacana e muito respeitosa também, nesse espaço que a gente tem aberto de escuta. A gente está fazendo aí, desde a chegada da pandemia, tem sido, e aí a turma da dança sabe bem disso, o quanto tem sido um desafio para a cultura, que foi a primeira a parar e a última, será a última a voltar, né? E a dança em especial, pelas características da dança, enfim, são muitos desafios, e a gente aqui na secretaria não tem sido diferente. Desde o início da pandemia, a gente criou um grupo de trabalho junto com a sociedade civil organizada, buscando atender os artistas, buscar saídas nesse momento, que é um momento para os equipamentos culturais, para as instituições, para os coletivos, para as academias de dança, para os espaços de dança da nossa cidade, do nosso estado, porque a gente fala aqui e que tem gente de Caxias, além de São Gonçalo, e tem gente também da Baixada Fluminense aqui presente. Então, fico muito feliz da gente poder estar fazendo essa conversa, mesmo num final de dia cansativo, mas nos anima quando a gente vê uma mobilização. Quando a Angélica me fez o convite, falei, caramba, 9 da noite, isso não vai dar ninguém, né? Caramba, a Angélica me chamando 9 da noite para um bate-papo. Eu quase não gosto dessa história, enfim. Falei, não, mas convocação da Angélica, tô dentro e, fico muito feliz da gente poder, aqui eu, Cleise, sei que a Silmara entrou também, que é da nossa equipe da Subsecretaria de Cultura, que trabalha com a nossa subsecretária Roseli, está aqui e é uma apaixonada pela dança, enfim, também. Então, fico muito feliz da gente poder estar fazendo esse bate-papo. Realmente, acho que com os desafios que a gente tem pela frente na construção dos caminhos que a cidade do Rio de Janeiro vai tomar em relação aos recursos que vão chegar da Aldir Blanc, as nossas ações têm que ser muito rápidas. Então, de fato, a gente tem que trabalhar desde muito cedo até muito, muito tarde. A gente que participou, aí a Cleise participou diretamente nesse processo de construção do projeto de lei, depois do acompanhamento que a gente teve na aprovação da Aldir Blanc. Aqui no Rio, a gente, desde o ano passado, começou numa construção muito importante, que é uma construção de políticas públicas futuras para a cultura. Então, o Sistema Municipal de Cultura, que era uma demanda da sociedade civil organizada há quase 8, 9 anos, a gente conseguiu aprovar na Câmara de Vereadores. Aprovamos o nosso fundo municipal, que também, junto com o sistema, também era
uma grande demanda da sociedade, e naquele momento que a gente aprovou, ainda nem existia a possibilidade, né, a ideia de Aldir Blanc. Então, a gente vai estar inaugurando o Fundo Municipal de Cultura com a Lei Aldir Blanc, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Paralelo a isso, retomamos todas as nossas atividades relativas à Lei de Incentivo à Cultura na cidade do Rio, que é a Lei do ISS, que esse ano vão ser investidos 54 milhões em mais um pouco de 230 projetos, e a gente tem muita coisa incentivada da dança, muitos projetos que são da dança. A nossa lei de incentivo é uma das maiores do país em termos de cidade. Ano que vem a gente aponta para o recorde da história da lei, então serão investidos ano que vem 59 milhões em projetos. Nossos editais já aconteceram, agora a gente está no edital dos patrocinadores. E o grande momento, que é o momento da Lei Aldir Blanc. A gente sabe que o país vive, e é muito triste a gente falar aqui em 100 mil mortes. De fato, isso choca, isso, né, é um sofrimento para todos nós. Quem aqui não teve alguém próximo que teve Covid, que teve algum desdobramento pior nessa história toda? Eu, infelizmente, peguei no início, tive poucos sintomas e passei por essa, mas do ponto de vista da cultura, a gente não pode deixar de registrar que esse momento e a capacidade que a cultura tem de se reinventar foi um processo que conseguiu nos colocar no centro da discussão no país. E aí não vou falar só da cidade do Rio de Janeiro. Na semana retrasada, a gente teve uma sessão na Câmara que tivemos 4 projetos de lei sendo votados que tratavam de temas da cultura. Então, a gente no centro da discussão dentro da Câmara de Vereadores. Então, óbvio que todo esse desafio e o sofrimento que a gente vive, não só na questão da pandemia, mas na questão da paralisação das atividades culturais do Rio, conseguiu nos fazer uma mobilização do setor da cultura no sentido de despertar para os políticos, para a política, para a gestão pública também, da importância da cultura para a nossa cidade e digo para o país também, né? Porque a gente conseguir aprovar uma lei emergencial, e aí digo um dos poucos setores que teve lei emergencial. Houve aquela lei, existe aquela lei geral, né, de auxílio emergencial, mas o setor da cultura mostrou a sua força de mobilização, a sua capacidade de construção de consensos, o que num momento onde a gente vê um país muito dividido, né, do ponto de vista político, a gente conseguia aprovar uma lei de incentivo e de auxílio emergencial para os fazedores de cultura, para os artistas, enfim, para a turma da dança que aqui a gente conversa hoje, quase em consenso. Se não me engano, na Câmara pouca gente votou contra, no Senado foi consenso e depois sancionada pelo presidente da República. Nos dá a certeza de que é possível construir, através da cultura, a gente ser uma ilha de uma luz no fim desse túnel de esperança, para que a gente possa construir, através da cultura, um país melhor. Eu estou na gestão pública mais da metade da minha vida, tive uma passagem de 8 anos por São Gonçalo, fui secretário de assistência, secretário de desenvolvimento econômico, e quando vejo esse momento de construção em consenso, realmente me deixa assim numa vontade de trabalhar mais, de fazer mais, de acreditar que é possível. Eu já estou completamente, brinco aí com a turma, com a Cleise especial, que é de São Gonçalo, que hoje trabalha está na minha equipe. Eu estou completamente picado pela mosca da cultura, então sou já me sinto um completo apaixonado por essa luta, que é a luta de todos vocês. A gente tem pela frente o desafio, a cidade do Rio de Janeiro vai receber 39 milhões da Lei Aldir Blanc, aí os quebrados, depois a Cleise sabe os números certinho, mas a gente vai receber 39 milhões. A lei, fundamentalmente, tem 3 incisos importantes.
O primeiro inciso, que ele trata desse auxílio emergencial dos R$ 600, e isso ficou encaminhado pela regulamentação, que ainda está por sair, será responsabilidade do Estado, então o Estado que vai fazer para o artista direto, esse auxílio para o artista será o governo do Estado. O inciso segundo, que fala de um repasse entre 3 a 10 mil reais para equipamentos culturais, para coletivos, para pessoa jurídica da cultura. Esse fica por responsabilidade das prefeituras, ou logo digo das secretarias, no caso da cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura, no caso da Prefeitura de São Gonçalo, que está aqui presente, da Secretaria Municipal de Cultura de São Gonçalo, no caso de Caxias, a mesma coisa. E o item 3, que trata da questão do fomento à cultura, que são os editais para atividades culturais, espetáculos, e a lei permite também que a gente trabalhe com prêmios, trabalhe também na aquisição de ativos culturais, exemplo, digo, ingressos para eventos culturais. No caso do audiovisual, a gente está pensando em fazer compra de fotografias também, enfim. Então, a gente está pensando um amplo edital. A gente acredita hoje, a gente está com um cadastro aberto na cidade do Rio de Janeiro, tanto para artistas quanto para equipamentos culturais, instituições culturais, coletivos, pessoas jurídicas da cultura. A gente já está chegando a quase 5 mil inscritos, né? Se não me engano, os últimos números, 4 mil inscritos como artistas, e aí a gente tem dialogado com o Estado como é que a gente transfere essa nossa base de dados para o Estado, para que eles aproveitem, de certa forma, esse esforço que a gente tem feito desde o início da pandemia em relação aos artistas. E a gente está chegando ao número de quase 1.000 de equipamentos culturais, instituições, digo pessoas jurídicas, exemplo, uma academia de dança, etc. A gente já está chegando a quase 1.000 inscritos. Então, esse cadastro está aberto no portal da Secretaria, enfim, nas nossas redes, e diariamente muita gente, e nessa rodada que a gente tem feito, não só de escuta, mas também de divulgação do cadastro, a gente pede que isso seja amplificado a partir daqui, enfim, e que quem não é da cidade do Rio, que procure as suas secretarias municipais, que precisam abrir os seus cadastros, né, e precisam começar a cadastrar os coletivos, instituições, equipamentos culturais que vão receber entre 3 a 10 mil reais. E, paralelo a isso, quer dizer, a gente tem conversado com os diversos setores. Hoje, conversei pela manhã com o audiovisual, a gente tem conversado com a turma do teatro, e agora com vocês aqui, óbvio, também na reflexão do que a gente vai pensar do ponto de vista de editais para o fomento dos diversos segmentos da cultura. A gente acredita que a gente chegue a quase meio a meio do recurso, metade desses 39 milhões vão ser usados para repasse para os equipamentos e instituições culturais, coletivos e pessoas jurídicas da cultura, e mais ou menos na casa de 19, 20 milhões, é isso que a gente está projetando. A gente vai investir em editais, prêmios e aquisição de ativos culturais para a cidade do Rio de Janeiro. E, paralelo a isso tudo, a gente também tem buscado, nessas conversas que a gente tem feito com os diversos segmentos, mediar uma conversa também com o Estado, para que, em especial, na questão dos editais, a gente possa pensar que que a gente tenha maior aproveitamento, obviamente, desses recursos, de que a gente não tenha sobreposição de mesmo modelos de edital, e de que a gente consiga, de certa forma, atingir o maior número de pessoas, de fazedores de cultura, de equipamentos, enfim, de que a gente consiga
da forma mais democrática possível, até porque o entendimento, a gente está falando de uma lei que é uma lei de emergência, portanto, a gente precisa executá-la e, segundo a lei, a gente tem um prazo muito curto para executar os recursos dessa lei e, como ela é uma lei de emergência, ela também serve para buscar dar esse socorro para as pessoas que sofreram e fazedores de cultura, os profissionais da cultura de um modo geral, que vêm sofrendo muito nesse momento da pandemia com suas atividades paralisadas. Então, a nossa intenção também na cidade do Rio é desburocratizar ao máximo todo esse processo, em especial no inciso 2º que a gente falava. Depois vou pedir para a Cleise, se puder, disponibilizar o projeto de lei, a lei, né, que foi sancionada, para que vocês, os que não têm conhecimento, tenham conhecimento do texto da lei. Então, a nossa intenção também aqui na cidade do Rio é desburocratizar ao máximo todo esse processo de seleção, esse processo de premiação e o processo de inscrição das instituições que vão receber repasses diretos da Secretaria Municipal de Cultura. E óbvio, está ali pensando junto com o Estado os modelos de edital, entendendo que o nosso Estado tem uma região metropolitana muito forte, que representa uma grande parcela das atividades culturais do Estado. Então, também estar ali fazendo a mediação e aproveitando esses momentos de escuta que a gente tem tido da cidade do Rio de Janeiro, de estar repassando todo esse processo, esse acúmulo que a gente está tendo nesse processo amplo de discussão que a gente tem feito com os diversos segmentos da cultura. Então, é um momento, óbvio, do ponto de vista da saúde e das perdas que o país tem tido, muito difícil, né? E que a gente tem muito pesar em tudo que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, vejo na cultura essa capacidade de reinvenção nesse todo esse processo. Hoje conversava aqui com um dos principais donos de teatro do Rio, que certamente alguns de vocês conhecem, que é o Calainho, e ele falava: Adolfo, muita coisa do que ele está pesquisando, do que está estudando, do que está pensando nos seus futuros investimentos, é dessa coisa do híbrido, né, entre passar a ter apresentações virtuais, que acho que isso, as lives, etc., acho que elas ficam, e, obviamente, ter o híbrido entre o físico e o virtual nos próximos eventos. Eu vejo que a turma que investe em cultura e que é dona de equipamentos culturais no nosso estado, certamente vai para esse caminho. Então, eu vejo também um novo momento onde a cultura passa a ser um centro da discussão, entendida assim como entretenimento, como arte, mas também tendo a relevância no seu papel da economia do Estado e do país. Então, quando a gente consegue, através das métricas, através dos projetos, mostrar também para a gestão pública, e acho que isso tem sido feito, e a gente entrou no centro dessa discussão, tem sido feito com muita competência, muita participação da sociedade civil organizada. Isso nos permite ter muito mais força na hora de reivindicar, na hora de buscar o espaço que a cultura merece na administração pública. Então, vejo também desse momento um momento difícil, mas um momento também onde a cultura passa a ser centro da discussão e colocada no seu devido patamar, enfim, junto com, obviamente, com a educação, que caminham em conjunto. Então, é isso que a gente tem buscado um pouco na cidade do Rio de Janeiro. Queria aproveitar, acho que alguns de vocês já sabem, mas a gente tem o nosso centro coreográfico ali na Tijuca, que, por um dado período, houve a discussão do Grupo Pão de Açúcar querer a retomada daquele espaço. A gente conseguiu, num amplo diálogo aí com o Grupo Pão de Açúcar, garantir a manutenção ali do Centro Coreográfico. A gente sabe da importância que é esse espaço na cidade do Rio de Janeiro para a dança do Rio. Então, conseguimos construir, mostrar para o Grupo Pão de Açúcar a importância daquele espaço, como o grupo foi
vendido para um grupo francês, e lá atrás o Grupo Pão de Açúcar era administrado pelo grupo do Abílio Diniz, onde a filha era do setor da dança, foi uma das entusiastas da criação desse centro coreográfico. Quando houve a mudança, esse grupo francês quis, em um dado momento, retomar aquele espaço, e a gente construiu ali, através do diálogo, também com a ajuda da sociedade civil organizada, dar a garantia da manutenção do centro coreográfico ali, daquele espaço que é tão importante para a dança, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas para o nosso estado. Então, o centro continua ali, a gente continua fazendo o nosso trabalho, a prefeitura ali presente com esse espaço importante para a dança do nosso estado. Então, estou aqui para ouvir vocês, junto com a Cleise, aí, com a Silmara também, com o nosso grupo, para ouvir, mais uma vez, agradecer a oportunidade da gente poder estar falando e dizer que esses espaços de escuta, nesse amplo aprendizado que a gente tem tido da Lei Aldir Blanc, né, e um aprendizado muito acelerado, porque é tudo, de fato, muito novo, né? Estamos falando de uma lei que nunca existiu, e de um recurso que a gente tem que gastar num curto espaço de tempo. O espaço de escuta é sempre um aprendizado permanente, mesmo para a gente que está quase acordando e dormindo, pensando nos caminhos da lei e da execução da lei aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, agradecer mais uma vez a Vânia, a Angélica, que me fez esse convite para estar aqui conversando com vocês. Confesso que fico feliz de ver tanta gente aqui presente essa hora discutindo a Lei Aldir Blanc. Obrigada, Adolfo. Ótimos esclarecimentos. Eu queria, antes de abrir para as perguntas, né, pedir para a Cleise, que é pesquisadora de políticas culturais, coordenadora do fomento da Secretaria, conselheira. Essa palavra fomento é o sinônimo da Cleise Campos. Eu conheço a Cleise Campos desde 1991, quando aqui eu cheguei em São Gonçalo, e ela sempre batalhando, sempre tentando lutar, né, pela política pública da cultura, seja onde ela estiver. E aí eu gostaria de aproveitar também, antes da fala da Cleise, né, que nós aqui todos possamos aproveitar esse momento, né, que temos a Cleise, temos a Silmária e o secretário, né, municipal do Rio de Janeiro. Independente dele estar secretário de Cultura do Rio de Janeiro, a lei é federal, então a dúvida vai servir para todos os municípios. Então, que a gente possa aqui, olha que momento rico, embora seja tarde, mas nós temos duas potências de conhecimento só para a gente. Então, que a gente possa abrir os nossos corações, a regulamentação, né, que esse Bolsonaro maravilhoso aí libere logo para a gente, que eles consigam chegar num denominador comum, né, porque na hora que chegar, a gente vai ter que correr. Então, eu acho que é um presente, né, ter a Cleise aqui conosco e o Adolfo aqui conosco, a Silmara, a sua equipe, à nossa disposição para qualquer dúvida. Que seja ela maior ou a menor, esse é o nosso momento. Tá bom, gente? Então, Cleise, é com você agora. Boa noite, Angélica. Boa noite aí os colegas da dança. Meu secretário Adolfo Conder. Pessoal, a Angélica fez uns elogios aí ao Adolfo no início, e a Angélica é uma parceira aqui de São Gonçalo, tem muita satisfação de estar nesse encontro aqui com ela. E aqui na nossa cidade a gente discorda de algumas coisas, mas somos afinadas sempre em prol da cultura, desejamos a mesma coisa aqui para São Gonçalo. E nesse aspecto aí da apresentação do secretário de Cultura do Rio, eu vou concordar integralmente com ela. Vou só dizer para vocês como é que eu parei na cultura carioca, sendo gonçalense da gema como eu sou, tá? Em dezembro, novembro, quando o Adolfo me convidou para ir para a equipe da cultura, eu disse para ele que eu iria com satisfação se ele tivesse lá aprovado o Sistema Municipal de Cultura do Rio, né? Ele passou pela Multirio, que foi um local, inclusive, que eu tive muita atração, né? Porque eu sou atriz bonequeira, faço teatro de bonecos há 40 anos, completo esse ano, mas ali eu vinha também de uma questão pessoal e isso não se concretizou. E o Adolfo tomou posse 2 de setembro, secretário de Cultura do Rio, e em dezembro estava sendo aprovado o Sistema Municipal de Cultura do Rio.
uma lacuna que a capital vivia de pelo menos 12 anos do que eu acompanho, né? Eu passei 7 anos e meio na cultura do Estado, ali chefiando o setor de políticas culturais, a convite da então secretária Adriana Rates. Nós atravessamos, inclusive, todo o processo de aprovar e instalar o Sistema Estadual de Cultura, foi uma briga muito grande, né? E a gente teve aí um papel muito bacana do Conselho de Estado de Cultura, quando eu tive a honra de ser eleita presidente. E o Adolfo me pregou uma peça, porque eu tinha dito a ele que eu toparia, teria muita satisfação de trabalhar com ele se o sistema de cultura carioca fosse aprovado. E ele conseguiu uma movimentação na Câmara, uma articulação muito bacana com os vereadores, diga-se de passagem, e ali uma Câmara que não é fácil, né? PSOL, PT, vereadores aguerridos, que entenderam na proposta do Adolfo um compromisso de política pública de cultura estruturante, né? Um secretário que está trabalhando, com apoio, inclusive, do prefeito. Em janeiro, a lei foi sancionada pelo Crivella. Em 3 meses, Adolfo desenhou a implantação e instalação do Fundo Municipal de Cultura. E, gente, conseguir aprovar e botar para funcionar um fundo em menos de 4 meses não é para qualquer gestor. Eu posso garantir para vocês que isso é um processo muito fácil. Angélica, minha conterrânea de São Gonçalo, sabe que a gente levou 12 anos para ter nosso sistema entre discussão de plano e aprovação na Câmara, e começa a botar as coisas para funcionar, né? E esse jovem rapaz, que tem esse jeitinho tímido, né? Quem olha para o Adolfo acha que ele não tem muita energia, mas ele trabalha quase 20 horas. Eu não sei as cobranças que ele tem em casa, mas para mim tem sido uma satisfação estar com o Adolfo. E em abril, quando eu falei para ele, no primeiro zap que eu resgatei aqui, eu mandei para ele o rascunho da Lei Aldir Blanc, que eu tinha participado de uma conversa a convite da deputada Jandira Fegali, com quem eu mantenho uma relação de muitos anos, né? E outras colegas, e eu fiquei muito impressionada com o que eu li. Isso era a 3ª semana de abril, né? E eu falei para o secretário, olha, se isso for aprovado no Congresso, vai ter assunto assim para o Brasil inteiro, porque é uma revolução impactante. É o próprio Sistema Nacional de Cultura se estabelecendo nesse marco de distribuição de recursos que nunca se deu. São 3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura, parados desde 2016, porque não houve movimentação do fundo nos últimos 5 meses de gestão da Dilma Rousseff, depois durante todo o governo do Temer, e agora nesse primeiro momento do governo do Messias. E os deputados foram extremamente quixotianos, né, em propor um PL desse, integrando 34 deputados federais de diferentes correntes ideológicas. O PL ficou no nome da Benedita como autora, porque ela que apresentou a primeira proposta à mesa, do Rodrigo Maia, presidente, e dali a Jandira Fegali costurou uma coxa de retalhos fantástica, conversando com cada deputado federal de 19 estados. Olha que coisa, gente, dos nossos 27 estados, 19 estão representados na Lei Aldir Blanc, isso é uma vitória muito grande. Foi aprovado em tempo recorde, 26 de maio, para os deputados federais. Nós, no Rio, tivemos um papel tremendo, trabalhando um placar com cada deputado, catando o voto, né? Depois o Adolfo entrou em campo, junto com a Roseli, nossa subsecretária de Cultura, e conquistou 2 votos de senadores, dos 3 que a gente tem. Recorremos a um ex-secretário de Estado, André Lazzaroni, para bater na porta do Flávio Bolsonaro e conseguir o 3º voto. E aí a trinca de senadores votou com a gente, Haroldo de Oliveira, Romário e Flávio Bolsonaro, e chegamos aí à sanção 29 de junho, nos folguedos da festa junina. E estamos aí numa expectativa medonha pela regulamentação, já com mais de 40 dias da sanção, o que nos priva de uma série de encaminhamentos, porque a prefeitura fica limitada, né, sem a regulamentação federal. Mas o Adolfo, que é um rapaz de coragem, está colocando o time em campo. A gente já começou a fazer a escuta da sociedade. Estamos aí no 3º encontro do Fórum Carioca de Cultura, junto com o Conselho Municipal de Política Cultural, compreendendo as 2 competências que cabem à prefeitura, né?
dentro do valor que eu já postei aí no chat, secretário, já coloquei o valor, já coloquei o link de cadastro, o link do nosso sistema municipal, o link da lei, está tudo aí já no chat. Enquanto você estava falando, eu estava te acompanhando aí, porque eu sou obediente pra caramba, né? Eu só sou um pouco desobediente em São Gonçalo, que eu não consigo falar com o secretário de Cultura de São Gonçalo, mas com você, que é o secretário da capital, o nosso caminho é mais livre. Então, gente, o Adolfo tem aí uma tarefa árdua, porque ele tem 60 dias para colocar na rua esses R$ 39.392.112,99. E na competência que cabe às prefeituras, a gente centra nosso esforço de divulgação, de mobilização e informação nos dois incisos do artigo 2, o segundo e o terceiro, que trata justamente do pagamento de subsídio, que é o inciso segundo, né? Entidades, grupos, coletivos, colegiados, quem tem CNPJ, quem não tem CNPJ, é muito importante frisar isso. Quem atua na área da cultura, o artigo 8º, para quem já acessou aí a lei, a gente tem 41 itens que a lei abraça de modo bem maternal todo o setor cultural. Então, todos aqueles ali estão cobertos pelo imenso guarda-chuva da Lei Aldir Blanc, assim batizado em homenagem ao nosso compositor carioca morto pelo Covid, né? Esse inciso 2, nós estamos nesse momento numa escuta, a partir da orientação do Conder, para a gente pensar em que critérios a gente vai estabelecer, porque os critérios são uma competência do Executivo, do ente federado aqui no caso. Então, a gente está discutindo nesse momento qual o valor que vai ser pago, entre 3 mil e 10 mil reais, se vai ter um valor para quem tem CNPJ, se vai ter um valor para quem não tem CNPJ. Eu já coloquei aí para vocês o número atualizado de hoje, né? O Carlos Correia, nosso subsecretário, que é o chefe geral da execução da lei aqui, num convite muito preciso do Adolfo, né? Porque a nossa preocupação era muito grande, a burocracia da lei é muito grande, mesmo que ela tenha esse caráter emergencial, mas a prefeitura tem uma série de obrigações para cumprir, não é? O Carlos tem tido uma preocupação muito grande, não é? Do encerramento do cadastro, 31 de agosto, por favor, guardem essa data, 31 de agosto, porque a partir daí a gente vai ver de quantas instituições, entidades, grupos, coletivos a gente está falando, para pagar o inciso 2, porque o pagamento é automático. O colega se cadastrou, alimentou lá o formulário com o que está sendo estabelecido, ele vai estar incluso para pagamento, como é no inciso 1, que é a competência do Estado, né? Os R$ 600, que a secretária Daniele Barros tem, inclusive, divulgado, que vai tentar pagar até mais de 3 parcelas. Assim, a gente já ouviu dela e do subsecretário. E no Rio, então, a gente paga o subsídio. A proposta que o Carlos Correia tem trago dentro da equipe é que na primeira quinzena de setembro, no final, se dê cabo do pagamento, né? Porque é um pagamento bem imediato. Isso considerando a validação de toda a lista, junto com o Conselho de Cultura. E aí a gente entra no inciso 3, que é o chamamento público. São os concursos, né, que a gente vai abrir, as chamadas, os famosos editais e prêmios. Para isso, a gente está aí debruçado, escutando, conversando, recebendo sugestão, sabendo, inclusive, que nós temos aí um leque muito grande, né, para atender. Ontem, terça-feira e hoje, a gente está aí na escuta da Zona Oeste, a P5 e a P4. Estou vendo a Marlúcia, essa bailarina, que tem muita disposição. Eu acho que eu já vi a Marlúcia também pelo menos umas 9 vezes nesse período aí desse último mês. Participou também de um curso do SESC, que eu tive a satisfação de estar também no corpo docente. É muito importante, não é, que a gente veja quadros qualificados, com uma proposta, inclusive, assertiva, ainda que traga críticas, mas críticas de construção muito positiva, né, que colaboram bastante. Então, para esse inciso 3, esse grupo da dança que é tão já organizado, né, e vocês foram bem hábeis aí, de estar estabelecendo toda essa ação coletiva, é o momento que a secretaria está ouvindo, está recebendo sugestão, porque elas estão chegando. Hoje a gente não tem nenhum texto fechado,
tem sim algumas ideias de editais. O secretário mesmo, no início dessa semana, falou de uma ideia ótima, né? Que envolve fotografia, contos, crônicas. Eu mesma falei é preciso envolver a educação. A gente tem uma rede imensa, né, de educação. Como que a gente integra mais o artista com as escolas públicas municipais? Então, vamos pensar no edital que envolva a educação, porque daqui a pouco a educação está contratando o artista que conheceu por causa da Lei Aldir Blanc, né? A gente pode falar um pouco para vocês das contrapartidas sociais, para todo mundo ficar calmo. Ah, tem que prestar conta disso, como é que eu vou fazer relatório disso, né? Isso é bem fácil de ser esclarecido. E eu acho que eu posso, Angélica, até reduzir bem aqui a minha fala, para que justamente a gente ouça aí os colegas, quem tem dúvida, quem gostaria de se colocar, e aí eu fico aqui mais à disposição para essas possíveis devolutivas, né? Acompanhando aí o meu secretário e deixar já minha saudação de parabéns a cada um que está aqui, que justamente nessa prática da democracia, uma conquista que a gente tem hoje, e aqui eu encerro essa breve saudação, que a Lei Aldir Blanc está nos produzindo, de um dos legados poderosos que ela está produzindo, esse exercício da prática cidadã, né? A gente sabe que o Brasil ele foi marcado na nossa história pelo dirigismo, pela exclusão, né? Pelo autoritarismo. Então, essa possibilidade de diálogo entre poder público e sociedade civil é muito importante. A gente tem aí o Fórum de Cultura do Estado, que está sentando na mesa com a Daniele. O Adolfo semanalmente está com o Conselho Municipal de Cultura e com N correntes e forças, né, e coletivos da cidade carioca. Isso numa postura daquilo que a nossa Constituição de 88 nos traz como lição, não é? A prática democrática, o diálogo. Nesse nosso meio cultural, a construção assertiva, não é? Do conceito da cidadania cultural. Então, acho muito bacana que a gente esteja aqui e a Lei Aldir Blanc traz para a gente essa possibilidade, não é? De trabalhar, além da burocracia e dos ritos, a nossa generosidade, a nossa escuta, essa condição de mais empatia de tudo que a pandemia tem produzido na nossa vida, né? Então, eu fico à disposição e deixei aí também no chat acesso para a nossa lei do Sistema Municipal de Cultura, se apropriem dessa lei. A gente está agora discutindo o Plano Municipal de Cultura. Adolfo encerra essa gestão de modo magistral, com o sistema instalado, conselho, plano e fundo, e acho que cada carioca deve abraçar isso de modo bastante fervoroso, viu? Estou à disposição, gente. Obrigada. Então, gente, eu gostaria de estabelecer uma dinâmica, né? Como já estava já programado, as discussões estão abertas. Pelo que eu vi aí pela fala, tem a Marlu e a Gabriela. E, Cleide, eu já vou nós tínhamos combinado, que é uma prática da EDEF, o pessoal encaminhar as perguntas por e-mail. Só que acho que a maioria do pessoal está preferindo abrir a fala aqui, que aí a Renata vai estar conduzindo. A primeira pergunta é: responsáveis com CPFs sendo funcionário público, ou seja, fundação, nomeação ou estatutário, pode solicitar por recurso no eixo 2 e no eixo 3? Pergunta número 2. Nenhum funcionário público pode acessar os recursos. Nenhum. Independente nem municipal, qualquer... nem estadual, nem federal. Ele não pode... Vai bater no CPF dele, porque ele tem vínculo de serviço público. Independente de qualquer secretaria, correto? Municipal, estadual e federal. Ah, eu sou dançarina, eu sou professora aqui da Rede Carioca, mas eu sou dançarina, eu vou ficar fora? Bom, o coletivo dela pode pleitear o recurso. Aí o coletivo dela pode receber o recurso, né? Vou fazer uma fala de um recurso hipotético, R$5.000 do subsídio. E aí o coletivo vai pegar os R$5.000, vai pagar conta de luz, vai pagar conta de telefone, vai pagar alguma coisa que ficou atrasada, porque é para isso que é o subsídio, né? E aí sobrou R$1.000, vai dividir para as 5 pessoas do coletivo, entendeu?
provavelmente nós vamos ter que ter uma conta exclusiva sendo aberta para pagar o subsídio. Isso é o que está na tratativa que a gente vem estabelecendo com o Ministério do Turismo. Só que a gente ainda não teve a regulamentação publicada, né? Então, eu não posso me antecipar que isso vai ser publicado. Mas o que a gente discutiu é que, para pagamento de subsídio, você vai ter uma conta bancária aberta, uma conta que nunca foi usada, virgem, para que se estabeleça o pagamento do subsídio, entendeu? Ah, mas eu não tenho CNPJ, não tenho conta jurídica. Então, vai abrir uma conta física no nome de alguém, que é uma conta nova, só para receber o dinheiro da prefeitura da Lei Aldir Blanc. Isso é o que está desenhado, mas vamos aguardar a regulamentação federal, tá bom? Aproveitando essa pergunta, um estabelecimento, uma escola de dança, ela tem como seu responsável uma pessoa que é funcionário público, mas ele só abriu a escola, está lá, vamos supor, para um irmão. E, na verdade, o irmão, junto com outros irmãos, que guiam a escola. A pergunta efetiva essa escola tem o seu contrato social, onde o responsável é um aposentado. Mas essa conta ou esse projeto pode ser feito em nome da irmã ou da filha dele, que não é funcionária pública? Provavelmente isso vai se dar. Não pode ter, o dinheiro não pode ser vinculado ao funcionário público. Se no corpo da escola de dança tem mais gente, se a escola de dança vai apresentar no seu portfólio o exercício da atividade nos últimos 24 meses, operou, funcionou, tendo outra pessoa, com certeza. Porque a ideia não é lesar ninguém porque tem um funcionário público atuando, né? Mas claro que a gente tem que aguardar a regulamentação federal. Isso já foi discutido em algumas lives, no curso, né? Então, na verdade, a pessoa que é funcionária pública, ela não pode estar à frente das normativas, inclusive do cadastro. Tem um cadastro. O cadastro, inclusive, vai te oferecer aí o preenchimento ali do formulário, né? Então, dentro do coletivo, aí no caso da escola de dança, vai se estabelecer uma avaliação de quem vai preencher, que vai precisar registrar ali alguns detalhes, né? Justamente para que essa escola não seja alijada ou preterida, né? Em função do nome legal que responde por ela. Okay. Pergunta número 2. O responsável pode solicitar o recurso na janela 2 ou na janela 3 para mais de um espaço, ou seja, matriz e filial? O que acontece com as escolas de dança? Existem muitas filiais. Então, a dúvida é se, por exemplo, a pessoa tem um contrato social e tem uma sociedade dupla. Então, a pessoa A solicita pela escola X e a pessoa B solicita pela escola Y, independente das duas estarem no mesmo contrato social da sua filial e da sua matriz. Isso daí vai ter que se estabelecer um estudo de caso, né? Não vai poder ter duplicidade no pagamento. A gente tem, inclusive, procurado esclarecer, eu quero participar do subsídio, eu quero participar do edital, eu vou participar do edital do Estado, eu vou participar do edital da Prefeitura, você vai ter que optar. Ou você vai concorrer no edital da Prefeitura ou no edital do Estado, porque você não vai poder participar dos dois ao mesmo tempo, né? O subsídio, nesse caso que você traz, há que se estudar justamente a presença física, né? Porque pode parecer que a mesma pessoa, a mesma instituição está concorrendo 2, 3, 4 vezes. Então, isso tem que ficar bem distinto, bem caracterizado, que as ações são apartadas. Vamos, por exemplo, tem uma escola de dança no Rio e tem uma filial em Caxias, ou em Niterói, ou em São Gonçalo. Aí vai comprovar a atuação do trabalho da dança nas outras cidades, né? Em Niterói, em Caxias e em São Gonçalo. Comprovando isso estando ali visível para a gente, porque o formulário faz uma série de perguntas, né? Se a pessoa atende às exigências do formulário e, obviamente, você faz o levantamento e vê que não tem má-fé,
o procedimento de pagamento vai ser real, vai ser apontado positivamente, né? No caso, inclusive, de ter o mesmo nome, concorrendo 2, 3, 4 vezes, aí a gente vê como problema, porque vai acusar duplicidade, né? Muito provavelmente, o que a gente está aqui acreditando que vai se efetivar é a abertura da conta, né? Tem cidades, inclusive, que estão já prevendo uma declaração para a instituição financeira, para facilitar a abertura da conta, né? Porque quem tem CNPJ se mexe de um jeito, e quem não tem CNPJ se mexe de outro jeito. Não pode ter cobrança nenhuma nessa conta, não pode ter aquelas taxas bancárias. Então, a gente já está prevendo justamente uma declaração para que a pessoa possa se movimentar para abrir essa conta. Então, por exemplo, o Carlos Correia, nosso chefe operacional da Lei Aldir Blanc, o Adolfo, não vão liberar 5, 6 declarações para a mesma pessoa do mesmo lugar, salvo, né? Vamos lá, você em São Gonçalo. A pessoa vai buscar uma declaração da Prefeitura de São Gonçalo, né? Porque tem a filial em São Gonçalo. Ou alguém vai buscar uma declaração em Niterói. Estou vendo que a Elisete está aí, não sei se é a Elisete que eu conheço. Ela tem escolas de dança em São Gonçalo e Niterói, né? E ela tem como comprovar a atuação das escolas nas diferentes cidades. Aí ela pode, inclusive, recorrer à solicitação do subsídio nas 2 cidades. Conseguiu abrir, Angélica? Foi, agora foi. Consegui. Está me ouvindo? Tudo então, certo. eu acho que a primeira pessoa agora para fala é a Marluce, né? Depois é a Gabriela. Aí eu ia pedir 2 minutinhos, tá? Para a fala de cada um, para a gente poder ser bastante objetivo. Tá, então, aproveitando a Cleice e a Adolfo, a gente já se encontra muitas vezes, mas agora eu estou realmente dentro da minha galera e aí acho que a pergunta é bem mais específica, né? A gente tem sempre falado dessas questões de contrapartida, já estou no inciso 3, e pensando nesses editais. Quando a gente fala de editais para dança, se eu falo numa companhia profissional, eu vou pensar em editais, claro, com um outro propósito. Mas eu queria deixar aqui, porque eu acho que todos aqui são de escolas de dança, talvez pensar em alguma coisa de um cunho mais social e educacional, de tentar pensar um edital, enfim, eu acho que aí a gente também pode levantar aqui junto com a associação e juntar lá com o sindicato também, a gente fazer, se for o caso, encaminhar projeto para isso, mas que pense pensando nas escolas de dança. Porque, assim, a gente está com 33 aqui, mas para Cleice e o Adolfo saber, a gente tem um grupo com cento e tantas donas de escolas de dança. São muitas escolas de dança na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu fico pensando de que maneira essas contrapartidas podem ser feitas. Uma ideia era talvez pegar a sua carteira de quantidade de alunos e pegar tantos por cento, oferecer bolsa para alunos de escolas públicas, jogar uma contrapartida que para a escola não é grande problema. Muitas dessas pessoas que estão aqui, eu acho que já fazem isso, porque quando chega galera dura, a gente acaba dando a bolsa mesmo, mas é uma forma de contrapartida que também não vai impactar muito. Por quê? Para cada uma de nós reabrir a escola, e aí eu já vou para a minha segunda pergunta, para a gente, cada uma de nós aqui que reabriu agora, né, desse formato híbrido, a gente teve que gastar um investimento gigantesco para que a escola conseguisse fazer as aulas online e presencial. E aí, com todos aqueles protocolos que a gente tem que cumprir. A pergunta é, nesses valores que o espaço se cadastrar, e vamos lá, eu tenho lá o meu espaço, me cadastrei com o CNPJ, tenho tanto para receber. Tudo isso que eu gastei até agora, essas notas com totens, com linóleo novo, com adequação de espaço, isso pode ser caracterizado como gasto, porque foi nesse momento
pós-pandemia para se readaptar e para reabrir. Eu acho que todas nós tivemos esse problema. E só mais uma pergunta, estou terminando. Se a gente tem alguma data já para reabertura de teatro, por quê? A maioria dessas escolas, elas fazem espetáculo de final de ano. Esse espetáculo de final de ano, ele agrega uma série de outros profissionais, como costureiras, cenógrafos, e assim, tem empresas de figurinos, de balé, que ela trabalha aqui para mim e para mais umas 10 escolas que aqui estão e não estão, e essas empresas também estão desesperadas para saber se vai conseguir ter espetáculo, se não vai. A maioria aqui de nós, algumas já decidiram que não, e na verdade assim, a gente não sabe muito o que fazer, porque não sabe também se os teatros vão abrir. E aí, Adolfo, pensando no centro coreográfico, a gente precisa de um investimento pesado no centro coreográfico e também de teatro que comporte a dança além da arte cênica. Pronto, acabei. Gabriela. Boa noite. Meu nome é Douglas Lima, eu estou falando em nome do Estúdio de Dança Gabriela Souzas, até porque eu sou o diretor administrativo de lá. A minha dúvida, na verdade, é referente ao recebimento da seguinte maneira. Quando o sócio e o proprietário do estabelecimento, sendo ele CNPJ, e o sócio proprietário CPF, eles recebem o auxílio emergencial do governo quando existe esse alinhamento das informações, se em algum momento isso pode se perder ou cancelar um ou outro. É só essa dúvida mesmo. Oi, Cleice, você quer responder essas duas perguntas? Ou Adolfo? Posso só terminar, fazer mais uma pergunta que me veio agora na cabeça no final, por favor? Tá. Não, acho que a Cleice vai responder antes. Pode terminar, Cleice, se você não respondeu. Então, Marluce, a contrapartida social que está estabelecida no inciso 2 para as entidades, instituições, grupos coletivos com CNPJ ou sem CNPJ, não implica em papelada, em nota fiscal. A lei só fala de uma contrapartida social e deixa bem claro que isso deve estar destinado para alunos da rede pública ou mesmo praças públicas. Vamos orquestrar com a secretaria justamente onde que vai se dar essa contrapartida, quando as atividades retomarem, tá? Quem vai ter que queimar a cabeça para prestar conta é a secretaria, é o ente federado. E nós não vamos querer saber o que a instituição, o que o grupo coletivo fez com o dinheiro que foi pago, que você recebeu, entendeu? O ressarcimento, inclusive, ele está na natureza da Lei Aldir Blanc. O caráter emergencial da lei respalda, inclusive, a instituição, o grupo, o coletivo a fazer uso do dinheiro, né? Na verdade, o que nós vamos ter aí de exigência, é claro, porque a secretaria vai saber para onde foi o dinheiro, é estabelecer aí a data, uma agenda da contrapartida social, ok? O Douglas, que está falando pelo estúdio da Gabriela de dança, os R$600, se a pessoa já recebeu do governo federal nesse primeiro movimento, ela não recebe agora da Lei Aldir Blanc, ela já está de fora, tá? Se ela não conseguiu receber nesse primeiro momento, ela deve se cadastrar lá junto com o Estado, porque o pagamento de R$600 do inciso 1 do nosso segundo artigo da Lei Aldir Blanc é competência do Estado. O que nós vamos fazer na cultura carioca é estar acompanhando, inclusive, essa listagem. O Conselho Municipal de Política Cultural tem cobrado muito isso do Adolfo Conder, do nosso secretário, para que a gente possa estar acompanhando, legitimando essa listagem, que quem vai pagar é o governo do Estado, ok? O Adolfo está com a responsabilidade de pagamento do segundo e do terceiro inciso. Aí que vão ser destinados os valores da Lei Aldir Blanc aqui para o Rio, tá? Só complementar, Cleice, acho que talvez a Silmara também possa ajudar aí falando a questão da reabertura, porque está sendo
tratar diretamente quem está acompanhando o Comitê de Reabertura é a nossa subsecretária Roseli, na qual a Silmara trabalha. Mas, em relação à questão também, não só do inciso 2º, mas do inciso 3º, a gente está trabalhando assim, no sentido com os órgãos de controle do município, controladoria, enfim, a nossa própria procuradoria, tentando desburocratizar ao máximo. No inciso 2º tem questões de documentação, etc. A gente está tentando, ao máximo, dentro do possível e dentro da lei, óbvio, mas gerar o mínimo de critérios possíveis e de burocracia possível para o recebimento dos recursos, seja no caso dos editais, seja no caso, obviamente, do repasse direto às instituições. Portanto, a gente, paralelo a isso, você já deve ter ouvido em algumas reuniões nossas, a gente está fazendo uma resolução, criando um grupo de trabalho com a sociedade civil organizada, 4 membros do Poder Executivo e mais 4 do Conselho Municipal de Cultura, para tratar da questão da formulação, validação, homologação das instituições culturais inscritas. É importante para a gente ter um pouco dessa validação da sociedade civil organizada. Em paralelo a isso, obviamente, recebendo sugestões de editais, de modelos de prêmios, de modelos de aquisição de bens culturais. E a nossa intenção é essa, quer dizer, no sentido de fazer com o mínimo de burocracia. Estamos falando de uma lei que fala de auxílio emergencial. Então, é sempre bom, quando a gente for raciocinar no que pode e no que não pode, entender o seguinte: estamos falando de um auxílio emergencial. Óbvio que ele vai servir muito para impulsionar a cultura no pós-pandemia, claro, não tem a menor dúvida, e nos interessa, nós da cultura e nós gestores também da cultura, queremos muito que esse recurso, obviamente, gere impulsionamento da cultura no final desse ano, para o início do ano que vem, mas a gente tem que lembrar que ela é um auxílio emergencial, portanto, quanto menos for possível de burocracia, e aí a gente está fazendo um decreto, vai ser publicado pelo prefeito, trazendo controladoria, procuradoria, as principais secretarias que terão envolvimento direto na formulação dos processos, onde os processos vão passar. E aí estamos falando de um trabalho braçal grande da secretaria também, porque ali onde a Cleise está indo para essa missão do fomento, com uma parceria ali com o Carlos Correia, nós estamos falando quase de mais de mil processos que serão formados. Então, 1000 processos. Para quem conhece um pouco de administração pública, a gente está falando de empenhamento, liquidação. Então, a gente está dialogando também com o IPLAN, que é o órgão de processamento de dados do município, para ver como é que a gente dá agilidade também e torna esse processo mais digital possível também, com todas as limitações do momento e as limitações que a pandemia nos coloca. Então, a ideia é mínimo de burocracia. E óbvio que, na questão das contrapartidas que você falou, a gente tem uma parceria grande com a educação. A ideia é a gente tentar ao máximo também fazer o link educação e cultura, e acho que na dança isso pode ter, enfim, resultados fantásticos nesse momento, enfim, vendo que as coisas estão todas reabrindo, e ver como é que também a gente deixa um legado aí dessas contrapartidas para a educação da cidade do Rio de Janeiro, para essa imensa rede, que é a maior rede da América Latina, 650 mil alunos, mais de 1.400 escolas municipais. Então, acho que tem muita coisa que a gente pode produzir junto aí, fazer esses links, que sejam links também, não só no momento da Aldir Blanc, mas como é que a gente leva a dança para dentro das escolas municipais também, como é que a gente coloca cada vez mais na grade curricular, enfim. Então, isso também eu tenho
tenho conseguido construir com diversos segmentos da cultura essa discussão da cultura e a educação. E acho que é um momento, talvez, propício para a gente, junto com a Secretaria de Educação, fazer essa discussão que se torne algo permanente dentro da nossa rede de ensino. Quanto à reabertura, eu vou deixar para a Silmara falar um pouquinho e aproveitar que ela, também como apaixonada pela dança, ela estava na reunião das APs lá que a gente está fazendo, mas quando falou que tinha reunião da dança, ela já pulou para cá rápido. Então, Silmara, queria também aproveitar para te dar essa oportunidade de você falar um pouquinho de como está esse processo de reabertura. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria saudar todos os meus amigos aqui. Adriana Miranda, tia Nelma, tia Beth, pessoas muito queridas, Marluce, Cris. A Cris acompanha algumas reuniões com a gente do Comitê de Reabertura Gradual e até agora, quando iniciar a fase 6, é que vai ter uma data consolidada. Os encaminhamentos são feitos através da Subsecretaria de Cultura e a gente põe para exposição no comitê, de 15 em 15 dias. A partir do dia 17, começa a fase 6. E aqueles encaminhamentos que estão dentro das regras de ouro têm a tendência a serem liberados. Agora, os teatros só vai ser julgado a partir do dia 17 mesmo. Que é o momento máximo de todas as escolas e companhias de dança, né? São os nossos espetáculos de final de ano. Então, Silmara, tem uma pergunta aqui para você, então. Gostaria de saber se quem tem espaço cultural ou teatro particular pode apresentar espetáculo com espaços marcados com distanciamento, onde as mesas ou cadeiras fiquem ocupadas com pessoas da mesma família, mesas com 4 pessoas ou com 6 pessoas, com distanciamento de 2 metros e de uma mesa para outra. Posso só, antes da Silmara falar um pouco dessa pergunta, porque é importante, e a gente aproveitar essa oportunidade onde a gente está discutindo fundamentalmente Aldir Blanc, mas discutir reabertura também. A gente tem feito um exercício com alguns segmentos e tem dado um resultado bem bacana, que acho que tem 2 coisas que são fundamentais, né? Uma, a capacidade das pessoas viabilizarem o que é necessário do ponto de vista da segurança ou do que aqui na cidade do Rio de Janeiro se chama das regras de ouro, que são as premissas fundamentais para a reabertura de qualquer equipamento, aí seja comercial, seja cultural, seja qualquer tipo de equipamento. Mas a gente tem feito também um exercício que é importante e que eu tenho levado também essa discussão, levei quando a gente conseguiu reabrir as feiras de artesanato na cidade do Rio de Janeiro, Feira Hippie, de Ipanema, a Feira do Lido, da Sans Pena e da Praça 11, da Praça 15, desculpa, que é escutar também e, às vezes, fizemos isso também com o CICAV, a turma do audiovisual, que nos trouxe um protocolo que eles discutiram junto com a Firjan e com a turma da Fiesp, eles que são sindicatos filiados à Firjan, que foi a discussão, e agora estamos fazendo com a turma dos exibidores de cinema também, lá com a Adriana, com essa turma, que são 2 coisas que são importantes, a gente pesar em qualquer reabertura. Uma, obviamente, a saúde, isso é consenso entre todos nós, ninguém aqui vai querer, seja na sua academia, seja no seu evento de dança, expor a saúde de qualquer pessoa, seja ele artista, seja ele espectador. Isso é uma premissa que acho que é consenso para todos nós. Mas existe uma segunda, que é a viabilidade de um evento, e aí estamos falando da viabilidade econômico-financeira de um evento, ou de uma atividade cultural, ou de uma apresentação que tenha cobrança de ingresso, que, às vezes, de repente, no que está sendo tratado ali no comitê, né, não se tem essa percepção da viabilidade econômico-financeira de uma atividade ou de uma apresentação
que tenha cobrança de ingresso e que, obviamente, ela só vai existir se houver a sua capacidade, entendo a sua capacidade para a sua execução. Então, por exemplo, no caso um exemplo prático, né? No caso do cinema, a nossa discussão é exatamente, quer dizer, existem as regras lá colocadas pelo comitê presidido pela Casa Civil e depois que passa pelo comitê científico, mas a gente está dando um encaminhamento que foi um encaminhamento vindo do setor, né? Entendendo que o setor tem um entendimento, obviamente, e a responsabilidade com seus espectadores, né? Mas entendendo também de que o setor precisa ser viável economicamente para uma exibição ou uma abertura de um cinema. Então, talvez aqui a gente não consiga já tirar não vamos conseguir com certeza tirar uma proposta, mas para nós também é muito importante, isso a gente conseguiu aprovar com audiovisual, a gente conseguiu aprovar com artesanato, a gente conseguiu aprovar com as bibliotecas itinerantes também, foram aprovados os protocolos que vieram dos setores quase na sua integralidade, né? Do audiovisual, a vigilância sanitária pediu algum tipo de adequação, mas a gente conseguiu fazer a defesa e foi publicado, aliás, foi o primeiro protocolo do país, na cidade do Rio de Janeiro, para o setor de filmagem do audiovisual. E a gente está nesse encaminhamento lá também com os exibidores. Portanto, talvez seja bacana, Angélica, enfim, Vânia, a turma toda aí, que a gente discuta um modelo para a reabertura, obviamente, tendo como critério básico as regras de ouro da prefeitura, mas também pensando do ponto de vista econômico e, obviamente, da sustentabilidade das atividades realizadas por vocês. Então, se a gente conseguir, e aí acho que a Silmara pode ajudar muito nisso, a Roseli, se a gente conseguir travar essa discussão com algo que venha de proposta... Vamos aproximar mais a conversa com esse grupo. Eu acho que nos ajuda muito e, obviamente, busca atender muito mais o setor. Ótima a proposta. Eu acredito que depois a presidente Vânia, né, ela é uma das propostas da EDERJ, enquanto representante, né, nessa busca que nós estamos das escolas de dança do Estado do Rio de Janeiro. E aí, secretário e equipe, eu quero dizer que nesse momento o senhor está ajudando muito até outros municípios, porque nós estamos com Rio de Janeiro, nós estamos com Maricá, nós estamos com Silva Jardim, nós estamos com São Gonçalo e nós estamos com Niterói, né? Então, isso também é a EDERJ aí cumprindo o seu papel enquanto uma associação de Estado, e não apenas só de município. E daí uma pergunta, mais uma pergunta que chegou aqui, e logo depois dessa pergunta, enquanto a Cleise ou o secretário ou a Silmara puder responder, aí a próxima fala é da Simone Fialho. Caso uma escola queira realizar um espetáculo, ela pode, no caso, né, ser contemplada com o projeto, mas esse espetáculo, devido ao fato de estarmos em pandemia, ele pode ser realizado ano que vem ou todos os eventos ou todas as ações têm que ser realizadas esse ano? Deixa eu responder. A lei prevê para esse ano somente atividades virtuais. Se a pessoa está falando disso no terceiro inciso, né, do concurso público, dos editais, tudo que vai ser executado para esse ano vai estar na lógica da modalidade virtual. Depois que a pandemia passar, em condições, não é, obviamente, de agendas presenciais, se o seu projeto prevê uma ação presencial, ele vai ficar para 2021, não é? A lei tem um caráter emergencial, ela não vai de jeito nenhum
estabelecer risco, né, para o artista, para o trabalhador cultural, no cumprimento do objeto dela. Cleise, então eu queria só, no caso, referendar. Então, por exemplo, caso uma pessoa, porque teatros, essas coisas todas estão fechados, né? Então, a montagem de um espetáculo, que aí no caso seria dentro de um teatro, e tudo isso é porque é uma pergunta de muitas pessoas aqui, não poderia ser feito na sua essência. Aquele espetáculo de toda a escola de dança de um final de ano, não teria como montar agora esse ano, e para poder depois ser realizado ano que vem. Nem que fosse esse ano agora sem público e no outro ano com público. Isso não poderia. Ou ele faz na modalidade virtual, ou ele estabelece essa solução dentro do mundo virtual, ou ele vai vai deixar estabelecido no seu projeto que a realização vai se dar pós-pandemia, tá? O edital, gente, isso aí se dá para os editais, tá? O concurso público. O inciso 2 trata de outro objeto. O inciso 3, que é edital, é seleção, o nome já diz, o projeto pode ser selecionado ou não. A pessoa vai encaminhar uma ideia, né? A gente vai ter, inclusive, comissão de seleção, a gente vai ter o GT da Lei Aldir Blanc acompanhando, e, obviamente, nós vamos ter no edital, que vai estar proposto, publicado, toda uma normativa de orientação para as pessoas. Eu sei que muita gente aqui fica na angústia, né? Mas, assim, a gente tem a lei que já estabelece a sua linha diretora, mas quando a gente publicar os editais, e pelo que a gente está vendo aí, eles vão ser num conjunto de 5 a 6, não é? Porque a secretaria está sendo instada a pensar em algumas linhas, né? Vai estar tudo bem explicado, bem explicitado. Mas a gente já sabe, até pela discussão que a gente tem nacional, né? Porque o Rio de Janeiro acompanha o cenário nacional, é justamente a execução presencial, né? Para depois da pandemia. É bom lembrar que a Lei 14.017, 2020, ela está toda calcada no decreto federal, que vai até 31 de dezembro. Então, até 31 de dezembro, continua a crise sanitária. A gente está estabelecendo já, prevendo a dificuldade do setor cultural, está trabalhando, está executando suas ações de modo normal, vamos botar o normal entre aspas. Então, no edital que a gente vai botar na rua ainda, nós vamos seguir, inclusive, essa orientação, né? Eu estou só me antecipando, mas vale esperar aí pelo menos umas 2, 3 semanas, que é o prazo que a gente está mensurando na Prefeitura Carioca de colocar os editais na rua, que isso tudo vai estar bem explicitado, bastante claro. Simone Fialho, 2 minutos. Oi. Não, a minha dúvida surgiu a partir acho que até foi a mesma que a Marluce, que eu fiz a inscrição, já tem um tempinho, logo que surgiu esse link para inscrição, que a gente mandava as fotos. A gente vai ter que fazer a inscrição novamente ou aquela já está valendo? Essa inscrição que você fala, Simone, foi para pessoa física, seu CPF, você como artista, ou no inciso 2? Foi no inciso 2, foi pela escola. Então, ela está valendo, o seu cadastro está valendo, que é o nosso da prefeitura, tá bom? Tá o inciso 1 é que a gente tem que fazer aí uma composição, porque o artista vai precisar preencher o formulário da Cultura do Estado. Tá ótimo, obrigada. Beleza. Vânia Reis. Oi. Bom, primeiro eu já queria agradecer bastante a Cleise, ao secretário Adolfo e a Silmara. As horas já estão avançando, né? A todos os colegas que estão aqui presentes, depois a Marluce ainda tem uma fala que eu acho que ela é a última que se inscreveu. Mas a minha pergunta era em relação aos espaços, a abertura dos espaços, e vocês já responderam. Eu também tinha a mesma dúvida que o Douglas também, da Gabriela Souza, já fez. Então, eu tenho só que agradecer vocês e fazer uma proposta, porque, de fato, a gente fica com a cabeça
muito preocupada pelo fato de não podermos fazer aquilo que é o fechamento do nosso trabalho, que é o espetáculo de final de ano. Isso é uma angústia de todas as colegas que estão aqui. Os alunos, eles esperam por esse momento, os pais, né? Como se a gente terminasse o ano e preparando tudo para o ano seguinte. Então, isso é algo de muito importante. Então, eu já gostaria de propor aos senhores uma próxima reunião onde a gente pudesse buscar essas alternativas. O nosso grupo da AEDERJ começamos agora a pensar nesse projeto para poder estarmos, de fato, apresentando algo para as colegas, e estamos aceitando também sugestão das colegas de como seria isso, como poderíamos alencar, né, uma coisa que a gente sente muito prazer com essa necessidade mesmo de fazer acontecer. E a minha questão é que a minha escola ela já oferece aulas gratuitas para a rede pública, num horário ocioso que nós temos à tarde. Agora ficou tudo parado. Então, essa contrapartida a gente pode estar fazendo online. A gente tem um período para a realização dessa contrapartida, ela pode ficar para o ano que vem? Seria a minha única dúvida nesse momento. E mais agradecer vocês pela boa vontade de estarmos aqui trocando. Vânia, uma satisfação aqui essa troca. Acho que, como o secretário já frisou, para nós é um prazer. Eu que agradeço, né? Fui convocada pelo Adolfo, mas vejo com muita satisfação essa construção de diálogo de vocês. Angélica, minha conterrânea, inclusive presidente do Conselho de Cultura em São Gonçalo, Angélica. Ela tem um papel aí de multi-woman, né? Vânia, no caso, você pode, inclusive, pensar nessa contrapartida. Se você tem esse caminho virtual, a gente vai, inclusive, começar a ter essas conversas, até para, inclusive, ter a programação, participar, né? O secretário citou, por exemplo, o Centro Coreográfico de Dança, né? Que está mantendo uma programação online. Aliás, quem quiser, visita o site da Secretaria Municipal de Cultura, o Facebook, as redes sociais, que a gente está mantendo sempre uma programação online. A lei fala de contrapartida social com apresentações presenciais ao fim da pandemia, quando terminar a pandemia, né? Então, qualquer coisa diferente disso vai se estabelecer na tratativa que o seu próprio projeto vai apontar, não é? Porque nós vamos, para o subsídio 2, você vai estabelecer um agendamento com a gente, né? Se não for presencial, dentro daquilo que a lei prevê, se faz um acordo com a própria secretaria para você participar dessa programação online. Se você concorrer, se você entrar para o edital público, para nosso concurso, né? Aí o seu objeto de projeto, você vai deixar isso alinhavado, vai deixar isso proposto. Mas a lei, ela fala bastante da contrapartida social. A gente quer muito incentivar essa troca com as escolas, para a gente isso é muito importante. A educação tem sido muito generosa com a cultura. Nós temos vários colegas cedidos na cultura, né? Eu mesma sou uma professora de História e Filosofia, estou ali trabalhando na cultura carioca. Eu acho que a gente pode sim chegar nessas tratativas, né? Quem sabe até dirigir uma programação sua de dança online para a escola, que também está sem aula durante o período da pandemia, né? Mas isso a gente vai conversando e vai esclarecendo, certo? Tá ótimo. Muito obrigada. Antes de eu passar a palavra para Marluce, né, eu gostaria aqui de deixar uma proposta para a presidente e para toda a diretoria da AEDERJ, que pudéssemos depois marcar uma reunião, né, com as pessoas da secretaria e juntamente com as outras escolas para a gente poder apresentar propostas da dança, né, para a Marluce também, a Spinelli, que está aí junto também, né, do sindicato, para a gente formular juntos, e a AEDERJ está encaminhando propostas para a Secretaria Municipal de Cultura, representando aí todos os diretores das escolas de dança do município do Rio de Janeiro. E aí, Marluce, é com você. Não, só queria fazer uma última pergunta para a Cleice, que fica pairando na minha cabeça. Eu nunca pergunto nessas reuniões que não é da gente, não é de dança. Esse cadastro que a gente está fazendo dos espaços, né? Eu vi numa das nossas reuniões, a dança estava bem abaixo assim de música, artes cênicas e tudo mais. A secretaria usa esses
tipo, esse percentual para pensar os editais? Porque assim, a gente tem estimulado muito as pessoas a preencherem tanto os cadastros das escolas quanto os cadastros dos profissionais de dança, para criar esse volume e pegar para a Secretaria Municipal, seja do Rio ou de qualquer lugar, e dar aquela sacolejada, olha quantos nós somos. Mas vocês utilizam isso como, se é que pode falar sobre isso, mas vocês utilizam isso para pensar os editais? Não, a gente não está usando isso como parâmetro. Na verdade, a gente quer, inclusive, quem já leu o enunciado da proposta do cadastro, ele trata de um mapeamento cultural, né? No início aqui das nossas conversas, o Adolfo Conder sinalizou como que tem sido a sua condução à frente da pasta, comprometida, inclusive, com uma política estruturante para a política de mapeamento. O cadastro está dentro dessa proposta de um mapeamento. Acho que a gente pode, inclusive, não conseguir ainda esse ano, mas há um desejo de acentuar esse mapeamento para ele ser aprimorado para os indicadores culturais da cidade carioca, que ainda não tem, né? O Sistema Municipal de Cultura prevê isso. Então, tanto a área de formação quanto os indicadores culturais são dois temas muito caros para o sistema de cultura, mas até pela Lei Aldir Blanc, né, a gente não sabe se vai ter pé para tocar isso. Quem tem escutado o Carlos Correia, ele fala de um modo muito franco com que tamanho a gente está lidando com essa tarefa, né? A secretaria também está sendo atingida pela pandemia, os colegas com mais de 60 anos, grupo de risco, não estão ali, estão trabalhando remotamente, enfim, né? Mas quando a gente esmiuça aquele formulário daquele jeito, é porque, na verdade, a gente está projetando esse nosso mapeamento, que, obviamente, atende, né, à exigência da Lei Aldir Blanc, quando a gente cadastra o trabalhador, a entidade, o grupo e tal e tal. Então, não fique preocupada, eu acho que vocês podem avançar no indicativo de uma proposta para o Conselho Municipal de Cultura, para o secretário. O Adolfo tem sido procurado por algumas instituições e, claro, que ele escuta, e nosso papel, inclusive, é fazer esse apanhado. A gente tem repetido que nós vamos bater o martelo, por assim dizer, em composição com o Conselho, né? Acho que vocês podem ter isso aí bem claro e, quem sabe, avançar nos próximos 10 dias com uma proposta. Participa aí das web reuniões. A Marluce tem participado, você, né, Marluce? Você sabe como é que a gente está mantendo esse diálogo e essa abertura, e isso é real, é de fato. Hoje o vereador Tarcísio pediu que a gente faça um resumo e já leve na terça-feira, e a gente tem procurado fazer o inverso, é escutar, é ouvir, né? Sem encaminhar nada pronto, porque a proposta é justamente dessa construção coletiva, né? Desse exercício coletivo. Tá bom? Obrigado, Cleice. Ô, Angélica, só um minuto. Então. Angélica, só um minuto. Uma coisa importante que eu esqueci de passar para os colegas é porque até eu já conversei com algumas colegas que dizem assim: eu não vou preencher porque é muito complicado preencher e também isso não vai dar em nada. E eu achei até que esse cadastro, de fato, ele foi simples. Eu já preenchi outros editais muito, muito complicados. Acho que esse foi de fácil acesso a todos. E hoje eu recebi até uma ligação da secretária de Cultura me pedindo para eu enviar o cadastro de inscrição municipal e o cadastro do meu CNPJ em relação à lei. E eu fiquei muito feliz em ter recebido, porque eu falei, opa, meu cadastro chegou de fato, alguém viu o meu cadastro. Isso me deixou bem contente. Então, se tiver algum colega aqui que ainda não fez a inscrição, faça, porque a gente não tem nada a perder fazendo. Muito pelo contrário, temos a ganhar, então vamos nos mover. Eu participei de 3 reuniões, realmente para a abertura, o meu tempo ficou muito pequeno agora com essa correria, mas eu vou voltar a participar de encontros, porque ouvir é muito bom. Às vezes a gente fala, vou fazer o que lá? Vou escutar. Porque cada vez que a gente escuta, tem sempre alguma coisa que entra na nossa cabeça de uma forma que nos abre vários horizontes. Então, se vocês puderem participar, assim como eu, assim que puder participar de outros encontros, eu farei.
Gente, então, Angélica, vamos encerrar, tem muito no falo, a gente já pode agradecê-los e partir para as nossas casas. Eu ainda estou na minha escola, ainda tenho que ir para casa, então vamos dar uma boa noite a todos. Angélica, para você, para encerrar, então. Então, eu ia pedir agora para o secretário fazer as considerações finais, a Cleide, Silmara, né, agradecer a todos aí, e a última palavra fica aí, né, com a nossa presidente. E eu não poderia deixar de agradecer, eu acho que é em nome de todo o estado do Rio de Janeiro, quando, logo no início, foi se falado do fechamento do Centro Coreográfico. O Adolfo estava chegando, né? E daí eu mandei uma mensagem corrida para ele, e aí ele falou assim, fique tranquilo que eu não vou deixar isso acontecer. E eu quero te agradecer, Adolfo, mesmo não estando aí no Rio, mas o Centro Coreográfico é de todos nós, pela luta, porque se não fosse por você, eu posso dizer isso, o nosso Centro Coreográfico não estaria aí para a gente, tá? Então, os meus aplausos, os nossos agradecimentos, porque eu sei que você lutou pra caramba por esse Centro Coreográfico, para ninguém tomarem ele da gente. E aí eu já te passo a palavra para as suas considerações finais, depois a Cleide Silmara e a nossa presidente. Bom, gente, primeiro, obrigado, Angélica, Vânia, enfim, toda a turma da dança aqui presente. E quando a gente tem uma composição ainda com São Gonçalo junto, me anima mais, me deixa mais entusiasmado ainda da gente poder estar aqui debatendo pelo carinho que eu tenho pela cidade também, da gente ter também representações aqui de todo o nosso estado. Então, enquanto gestor, isso, mesmo já a essa hora, ainda nos dá entusiasmo de estar aqui debatendo, de estar aqui conversando, dialogando, ouvindo as pessoas. É isso que nos move de estar na administração pública, de poder fazer, de poder realizar. Então, agradecer, da gente fazer esse espaço de escuta. Cada conversa dessa, pode ter certeza, por mais que a gente tenha que, talvez, durante o dia, eu, Cleise, a nossa turma, repita. A Cleise é professora, então ela tem essa facilidade de repetir o mesmo assunto várias vezes, né? A gente fala a mesma história da lei, todo, o inciso primeiro, o inciso segundo, você já tem quase um roteirinho, né? Por mais que a gente repita isso todos os dias, mas a gente está essa hora com um grupo tão qualificado, de verdade mesmo, e aí nos dá mais entusiasmo de poder ver, de dialogar com gente que traz ideia, que está a fim de somar, e isso também nos dá um gás para essa discussão, para a gente estar nesse processo cada vez mais debruçado nos temas da Aldir Blanc. Cada hora é uma novidade, enfim, também a gente acaba tendo uma troca grande com gestores também. Ontem eu estive em São Paulo, então conversei com a turma da Secretaria de Estado, trocamos muita coisa bacana de também fazer. Eu sei que a dança tem uma importância enorme na cidade de São Paulo também, então como é que a gente faz parcerias de projetos? Até conversei com o Saleitão, falando só vamos criar aqui um projeto chamado Ponte Aérea, de lives e projetos culturais que possam acontecer no Rio e em São Paulo. Então essa troca também é muito importante. Então, dizer que foi muito especial estar aqui com vocês. Acho que tanto a Cleise quanto a Silmara ficam aí como pontos focais para a conversa da Aldir Blanc e para essa conversa da reabertura dos equipamentos. Essa é muito importante para a gente ouvir vocês, né? Entender cada segmento tem as suas características, então a gente sabe que a dança tem todas as suas características especiais e a gente precisa muito ouvi-los no sentido da gente fazer uma reabertura de forma segura e que tenha sustentabilidade também para vocês. E dizer que a gente está aberto para receber propostas, sugestões. Óbvio que o recurso, a gente queria muito que fosse infinito, ele é finito, portanto, também o diálogo que a gente tem feito de muita proximidade da Daniele Barros, secretária de Estado, que antes para a secretaria
teve uma passagem pela nossa secretaria lá como subsecretária. A gente tem feito um diálogo muito próximo para que esses recursos cheguem na ponta de verdade para quem mais precisa, que eles sejam que a gente consiga democratizar a distribuição desses recursos da melhor forma possível. Queremos também nos colocar à disposição para contribuir na ponte do diálogo também com o governo do Estado e com a Daniele, que é parceira nossa de primeira hora. Eu vi que a turma aí, tanto a Silmara quanto a Cleise, deixaram nossos contatos, e-mails, etc., né? A gente precisa fazer essa conversa da Aldir Blanc, em especial, de forma muito acelerada. O prazo do dia 31 é necessário para a gente, porque também, volto a dizer, a gente está falando de emergência, então a emergência não dá para ficar, o recurso ainda não chegou na conta, estamos esperando a tão esperada regulamentação, mas quando chegar na conta a gente quer passar esses recursos o mais rápido possível para quem precisa, para quem sofreu muito nesse momento da pandemia. Então, a gente está fazendo essa rodada mesmo, é uma rodada bastante pesada de conversas pelas APs. Então, quem quiser participar, está lá nas nossas redes sociais e no site da Secretaria as próximas reuniões, as web reuniões que a gente está fazendo. Se inscrevam, participem através do Zoom também. É muito importante a dança estar presente, mas, paralelo a isso, a gente quer construir esse diálogo aí com a Associação das Escolas, com você, Vânia, e poder receber um pouco das sugestões, das propostas que vocês têm, em especial para os nossos editais de fomento. E estamos aí também à disposição para vencer as burocracias, os eventuais problemas e percalços que possam acontecer no meio dessa nossa caminhada e desburocratizar ao máximo a chegada desses recursos. Então, obrigado mais uma vez, contem conosco, contem com a nossa equipe que está à disposição de vocês na Secretaria. Obrigada, secretário. Nós temos também... Deu aí, né? Peraí. Não é. Nós temos também a Cris Aguiar, né? Que é uma pessoa que tem lutado bastante aí pela dança e tem estado também nas reuniões. E daí eu passo agora para a Cleise para as considerações finais. Silmara, por favor. Pessoal, estou representada a beça pelo secretário, ele já fez uma fala muito carinhosa. Deixei aqui no chat os nossos locais de plantão, que eu não falei disso, mas a gente vai estar com plantão presencial dos 20 de agosto a 30 de setembro. Quem está dando uma olhadinha no chat vai ver, são 10 locais, tá? Porque a gente está aí prevendo também receber as pessoas, vai pegar tanto o final do cadastramento, como o início de escrita de projetos para os editais. Ou seja, inciso 2 e 3, a gente vai estar também cobrindo aí com plantão presencial, tá? Muito obrigada, parabéns, vamos avante e vamos abraçar essa lei que é nossa. Valeu, Cleise, brigadão. É bom que aqui a gente se ama mais, né, Cleise, no Rio de Janeiro. Vem para São Gonçalo, a gente se ama também, mas naquela luta acirrada. Angélica, você não me catuca, Angélica. Não, vamos ficar calminha aqui. Vai, Silmara, com você. Vocês vão construir em São Gonçalo um consenso que nem do Aldir Blanc, tá bom? Vamos parar com essa história aí, pô. Quero dar uma boa noite a todos, um dia de lutas para todo mundo aqui. Cleise incansável, da manhã até a noite. Adolfo, eu quero deixar registrado aqui, se o Centro Coreográfico vai continuar funcionando, esse homem foi aguerrido em todos os dias, desde que nós tivemos a notificação. E vai ser um dia de grande festa quando a gente consolidar essa informação. Um beijo, meus contatos e o da subsecretaria estão já no chat e aguardamos o contato de todos. Obrigada, Silmara. Eu já vi que você é uma pessoa apaixonante. Nossa presidente aí, Vânia Reis, e a Renata, que é a diretora de marketing, pediu para ninguém sair, ela vai fazer uma chamada aí para foto geral, tá? Que, na verdade, né, a primeira reunião da EDERJ com o secretário municipal de cultura e equipe e todas as academias aí. Beijo no coração. Evânia, aí fecha com você e eu não volto mais, tá?
o que nos deixa muito orgulhosos, né? Porque acho que a dança nunca foi tão acessível. Eu acho que essa pandemia serviu para nos tornarmos mais humildes, mais solidários, mais parceiros, mais próximos uns dos outros, né? Onde nós estaríamos com o secretário municipal de cultura num dia normal, 11 horas da noite, uma hora dessa, e a gente com os nossos afazeres, né? E aqui estamos, né? Então, muito obrigada, Cleise, muito obrigada, Silmara, secretário, sem palavras, toda a diretoria da EDERJ, as colegas das escolas que estão aí, e o nosso slogan é a EDERJ de mãos dadas com vocês, juntos pela dança. Boa noite. Galera, só para terminar então, sorriso. Quem está com a câmera fechada, abre aí a câmera. Sei que tá todo mundo cansado, vamos dar um sorriso aí. Amor. Tem 2 páginas, vou fazer a primeira, depois eu faço a segunda. Foi, galera. Muito obrigada. Boa noite a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Fazer uma coreografia para essa gente, hein? Boa noite, legal. Obrigada. Boa ideia, Silmara. Boa ideia. Vamos fazer sim. Tchau, tchau. Bora dançar. Beijo,